Vídeo apoiado por novo currículo. Se tiver papel e lápis, desenhe 4 pontos no papel e conecte-os para formar um quadrilátero. Não importa quão estranha seja a forma, colocarei alguns exemplos para ilustrar. Coloque um ponto no meio de cada segmento que desenhou e conecte-os para formar outro quadrilátero. Sempre resultará em um paralelogramo ao conectar esses pontos médios, uma forma com lados opostos paralelos. O teorema afirma que, ao conectar os pontos médios de dois lados de um triângulo, o segmento é paralelo ao terceiro lado. Eu poderia formar outro triângulo compartilhando esse terceiro lado e conectar esses pontos médios aqui. Portanto, por causa do teorema citado, esses dois segmentos de linha são paralelos ao terceiro lado e entre si. Conectando os outros dois cantos, argumentamos igualmente, resultando em dois novos segmentos paralelos e formando um paralelogramo. O que acabamos de ver foi matemática em 2 dimensões, algo que poderia ser feito em um pedaço plano de papel. Logo atingiremos as 3 dimensões, compreensíveis por vivermos em espaço tridimensional. Ao passarmos para dimensões mais altas, a intuição quase some, deixando-nos a depender da análise matemática, que ainda é possível sem essa intuição. Antes de abordar o que está por vir, pergunto quantos tipos de dados tridimensionais podemos criar. Estou usando a palavra dados de forma ampla, referindo-me a poliedros tridimensionais que cumprem certos critérios. A primeira é que cada face deve ser um polígono regular, e o mesmo polígono regular. Por exemplo, um dado é um exemplo disso, pois cada face é um quadrado com lados e ângulos iguais. O segundo critério é que o mesmo número de faces deve se encontrar em cada vértice para cada canto. Para um cubo, seriam 3. O terceiro é que a forma deve ser convexa, sem alternativa. Quantos objetos 3D, incluindo o cubo, se enquadram nesses critérios? Bem, eu tenho alguns aqui que cumprem. Como um tetraedro, que tem 4 faces que são todas triângulos equiláteros. Nós, claro, temos o cubo. Diferentemente, o octaedro tem 4, não 3. Faces triangulares equiláteras se encontrando num canto. Há um dodecaedro que tem 12 faces que são todos pentágonos regulares. Também temos o icosaedro, com 20 faces. Mas quantos mais são possíveis? Em 2D, é possível ter infinitas formas de polígonos regulares com lados e ângulos iguais. Mas quando se trata de colocar esses nas faces de um poliedro tridimensional, o que é possível? Bem, é isso. Esses são os 5 sólidos platônicos, as únicas formas que atendem aos critérios mencionados. Isso definitivamente não é óbvio. Por exemplo, estranhei não poder ter um dado com faces hexagonais. Ok, podemos como este. Mas também existem pentágonos. Então não atende a esse requisito, tendo o mesmo polígono regular em cada face. Agora, eu ia demonstrar por que existem somente 5 sólidos platônicos. Decidi fazer um vídeo somente sobre isso. Clique aqui ou na descrição abaixo para ver. Contudo, analisaremos essas formas mais a fundo. Observe os vértices, arestas e faces de cada sólido. Todos eles têm algo em comum, não é óbvio inicialmente, mas se subtrairmos as arestas dos vértices e depois adicionarmos o número de faces, em cada caso, o valor resultante será 2. Essa relação de vértices menos arestas mais faces é conhecida como característica de Euler. Sim, mais uma dele. Para qualquer poliedro convexo, a característica de Euler é 2. Na verdade, para uma esfera, a característica de Euler da superfície permanece 2. Uma esfera pode ser transformada em qualquer poliedro convexo, pois são homeomórficas. A característica de Euler é mantida em homeomorfismos. Fica ainda mais estranho ao perceber que a característica de Euler para uma garrafa de Klein de 4 dimensões é 0, assunto que abordaremos em breve. Em um vídeo anterior, expliquei o que é uma faixa de Möbius. Essa é uma forma popular na topologia, onde se torce meio papel plano e se conecta às pontas. Então eu também mostrei como, quando você corta bem no meio e vai até o final, ainda fica com um pedaço. Mas esse pedaço não é uma fita de Möbius, pois tem mais de meia torção nele. Assim, percebemos que ao iniciar o corte 1/3 do caminho, e não no meio, dando 2 voltas, resulta em 2 pedaços interligados. Podemos obter outros resultados interessantes. Tipo, e se agora eu decidisse colocar 1, 2, 3 meias voltas na tira e depois cortá-la ao meio? Bem, vamos ver o que acontece. E aqui nós temos... Preciso de uma superfície plana para isso.
As rugas no papel estão prejudicando seu comportamento. Preciso apenas alisá-las. Agora, o que temos aqui, se você pode ver, é um nó. Você pode ver que se começarmos em algum lugar e seguirmos o papel todo o caminho, chegamos ao ponto original e o loop continua indo. Então é uma peça conectada, não anéis como antes. Isso é, na verdade, um nó específico chamado trevo. Deixe-me tentar reorganizá-lo para parecer mais com o gráfico. Agora, isso não é um nó como nos cadarços, sem pontas soltas. Nesse caso, não posso desatar o papel sem rasgá-lo, mas se eu pudesse rasgá-lo ou mover o nó através dele mesmo em apenas um local, como aqui, ele se tornaria totalmente desatado, também conhecido como o desatado. Para demonstrar movendo-o através de si mesmo, eu vou apenas cortá-lo em um local e colar as peças do outro lado dessa travessia. Agora, se você rearranjar um pouco o papel, verá que o nó não existe mais. Como eu consegui fazer isso com um corte, 1 é o número de desamarração do nosso nó trevo. Isso não é muito difícil de ver, mas não é tão óbvio que, por exemplo, este nó de estivador com 6 cruzamentos em vez de 3 também tem um número de desamarração de 1. O nó cinquefoil de 5 cruzamentos possui um número de desamarração 2. Podemos ver diversos outros números de desamarração aqui. No entanto, determinar esses números matematicamente não é tão simples. Sabemos disso para vários nós simples, mas não determinamos para este aqui. Ao avançar para dimensões superiores, percebe-se a existência de muitos problemas não resolvidos. Mas vamos retornar àquela faixa de Möbius e responder outra questão. O que eu teria que cortar ao meio para obter 2 faixas de Möbius? Que forma teria ao costurar essas juntas? A resposta é a garrafa de Klein mencionada antes, uma forma que só existe em 4 dimensões. Isso indica que ao conectar 2 fitas de Möbius conforme demonstrado pelo Numberphile, obteríamos apenas uma representação 3D da garrafa de Klein, o máximo que podemos alcançar. A garrafa de Klein real requer acesso à 4ª dimensão espacial. Se está se perguntando o porquê, é porque parece que a garrafa de Klein está se intersectando, o que ocorre em 3 dimensões. Uma verdadeira garrafa de Klein não se intersecta, sendo possível apenas em uma dimensão superior. A garrafa de Klein continua sendo uma variedade bidimensional. Significa que, de perto ou localmente, parece um plano 2D, pois é somente uma superfície. Veja, isso é como a superfície da Terra. Claro, nós conhecemos a estrutura global da Terra, mas para algo pequeno como nós, em pé naquela superfície, ela parece plana e bidimensional. Por causa disso, a superfície da Terra também é uma variedade bidimensional, assim como a garrafa de Klein, um touro e muito mais. Localmente parecem bidimensionais, mas se curvam ou estão em dimensões superiores. Ao abordar relatividade, espaço-tempo e curvatura do universo, passamos para variedades tridimensionais e quadridimensionais, mas isso é assunto para além deste vídeo. Vamos entender agora como pensar em uma 4ª dimensão espacial. Para isso, imaginemos inicialmente um objeto bidimensional em Flatland, que só enxerga ao longo dessa superfície plana. Se uma esfera 3D entrasse nesse mundo, a criatura plana veria apenas sua seção transversal 2D ou um círculo. Se a esfera afirmasse ser um objeto tridimensional e o Flatlander pedisse prova, movendo-se na 3ª dimensão, eles apenas veriam essa seção transversal diminuir. E o mesmo vale para nós. Ou seja, se existisse um mundo bidimensional neste papel, eu veria tudo o que ocorre, sem que eles possam se esconder. Se eu quisesse, poderia entrar no mundo deles a qualquer momento, mas eles só veriam a seção bidimensional dos meus dedos. É assim que seria para um objeto de 4 dimensões nos visitar. Eles poderiam ver nosso mundo 3D sem que possamos nos esconder. Eles poderiam acessar qualquer ponto, vendo uma seção 3D do objeto. Portanto, uma esfera de 4 dimensões faria uma esfera 3D parecer surgir do nada. Ela aumentaria, diminuiria e por fim desapareceria. Nossos cérebros não são projetados para compreender o movimento deste objeto numa dimensão superior. Contudo, mesmo sem intuição geométrica, ainda podemos realizar comparações e análises matemáticas. Por exemplo, podemos responder: quantos dados de 4 dimensões são possíveis? Novamente, quero saber quantos sólidos platônicos de 4 dimensões existem sob os critérios já mencionados. Vimos como apenas alguns polígonos regulares podem ser alocados nas faces dos sólidos platônicos. Mas podemos conectar essas formas entre si na 4ª dimensão para criar dados em 4D? A resposta é sim. Cada sólido platônico tridimensional tem um correspondente em 4 dimensões. Tipo, se você juntar tetraedros juntos em 3 para uma aresta, você obtém o hipertetraedro. Há também o hipercubo, hiperoctaedro, hiperdodecaedro e o hipericosaedro também.
Mas existe um sexto sólido platônico que surge na quarta dimensão, e é o octocubo ou hiperdiamante. O análogo disso, construído em 3 dimensões, é o dodecaedro rômbico, algo que não é um sólido platônico devido às faces irregulares. Surpreendentemente, em 4 dimensões, todos os critérios são atendidos. E você acharia que fica mais louco conforme prosseguimos. Mas adivinha o que acontece em 5 dimensões? Restam apenas 3 sólidos platônicos. Na sexta dimensão, ainda há 3. Ao subirmos, infelizmente achamos só 3 sólidos platônicos. Agora, vamos adiante. Aqui temos um exemplo de algo bem familiar até a quarta dimensão. Mas após isso, nosso conhecimento é escasso. Isso está relacionado a OS números de Bejo, ou a quantidade máxima de esferas unitárias que podem tocar levemente outra esfera comum. Por exemplo, em 2 dimensões, o número de Bejo é 6. Pois se você possui um círculo, no máximo 6 outros podem tocar nele desta forma. Não foi difícil achar, mas em 3D se complicou. Levou tempo para matemáticos descobrirem que 12 é o número de Bejo. Após grande esforço, concluímos que o número de Bejo em 4 dimensões é 24. Porém, para 5 dimensões, desconhecemos o número de Bejo. Só sabemos até o momento deste vídeo que está entre 40 e 44. E para 6 e 7 dimensões, também só temos uma faixa de números. Poderia ser. Curiosamente, para 8 dimensões, o número de Bejos é 240. E ainda mais estranho, determinamos que em 24 dimensões, o número de Bejos é 196.560. Existe um fenômeno peculiar com esferas em 8 e 24 dimensões, mas explicarei em breve. Por fim, quero mencionar que na quarta dimensão não existem nós como os que conhecemos, além do nó trivial, que de fato não está atado. Um nó pode ser visto como uma corda unidimensional em um espaço tridimensional, necessitando dessa terceira dimensão para existir. Não é possível fazer um nó em papel plano sem auto-intersecção. Mas lembre-se, mencionei que poderíamos desfazer um nó fazendo-o passar por si mesmo como mostrei ao cortá-lo. Bem, na quarta dimensão, um nó seria capaz de passar por si mesmo através dessa dimensão extra, o que significa que não é realmente um nó, seria apenas um laço disfarçado. Em matemática, isso é só o nó trivial, nada de especial. No entanto, em 4 dimensões, seria possível ter nós feitos de folhas bidimensionais. Não sei como seria, mas precisamos dessa diferença bidimensional para criar um nó verdadeiro. Portanto, poderíamos tecnicamente dar um nó em um objeto tridimensional, mas precisaríamos movê-lo através de 5 dimensões. E com isso, vamos agora transitar para algo mais interessante que acontece na quinta dimensão, que remete ao vídeo que fiz sobre a soma de todos os volumes de esferas unitárias de dimensões pares, que resulta em e para o π, para quem não viu. Muitos pedem mais explicação, e o crucial é que, com a convergência da série, o volume das esferas diminui conforme a dimensão cresce. Para uma esfera unidimensional, fundamentalmente um segmento de linha com raio 1, o comprimento é 2. Um círculo com raio 1 tem área de π, 3, 14. Uma esfera tridimensional de mesmo raio tem volume de 4/3 π, 4, 1189. Usando a equação para volume de esfera n-dimensional, uma esfera quadridimensional de raio 1 tem volume aproximado de 4,935 e uma esfera de 5 dimensões tem volume de 5.264. O volume aumenta com cada dimensão. Ao chegarmos a 6 dimensões, o volume de uma esfera com raio 1 é 5,168. É menor que a dimensão anterior. Para 7 dimensões, ele decresce novamente e mantém esse padrão. Ao analisar o gráfico do volume de uma esfera unitária em relação à dimensão, notamos que o pico está na quinta dimensão, que gradualmente se aproxima de zero. Por que isso ocorre geometricamente? Vou dar a melhor explicação que achei. Consideremos um círculo perfeitamente posicionado dentro de um quadrado de lado 1, em 2 dimensões. O círculo ocupa 78,5% da área do quadrado. Uma esfera dentro de um cubo tridimensional com lados de comprimento, 1 ocupa somente 52,3% do volume. A dimensão extra reduziu a proporção desses volumes. Ao incorporar uma hiperesfera em um hipercubo em 4 dimensões, a esfera preenche apenas 31% do volume. Mas observe que o volume do cubo não está mudando à medida que avançamos nas dimensões. Em 2 dimensões, a área do quadrado é 1. Em 3D, o volume é 1 ao cubo, ou seja, 1. Em 4 dimensões, seria 1 elevado à quarta, ou seja, 1. Sim, comparamos unidades distintas, não sendo a melhor comparação física,
mas a esfera ocupa progressivamente menos de algo que sempre possui volume de 1. Portanto, o volume da esfera será 0. Outra coisa a notar são as diagonais do cubo. Em 2D, a diagonal possui comprimento de 2 e o círculo tem diâmetro de 1, um pouco menor. Em 3D, a diagonal do cubo se torna raiz de 3, mas o diâmetro da esfera continua sendo 1. Em qualquer dimensão n, a diagonal do cubo é a raiz quadrada de n, com os cantos se afastando mais conforme aumentamos as dimensões. Por outro lado, a esfera mantém o mesmo diâmetro, ocupando menos espaço conforme a dimensão cresce. Ok, já expliquei que a quinta dimensão tem estranhamente um volume máximo, mas isso não é nada especial, pois usamos esferas unitárias. O pico ocorreria em outra dimensão para esferas de raio 3, mas decidi destacar as de raio 1, por serem mais comuns. Agora vamos olhar para o empacotamento de esferas. Matemáticos têm estudado a melhor maneira de preencher o espaço com esferas idênticas por séculos. Por exemplo, em 2 dimensões, como podemos dispor moedas numa mesa para que fiquem o mais densas possível? A melhor disposição ocupa aproximadamente 91% do espaço. Para esferas, foi muito mais difícil, mas descobrimos que a disposição ideal ocupa cerca de 74% do espaço. Para a maioria das dimensões superiores a 3, sabemos pouco sobre a organização ideal de esferas. Contudo, ao avançarmos de 3 para 4, 5 dimensões e além, os espaços entre as esferas começam a aumentar, comparado ao caso 3D. Por algum motivo, na 8ª dimensão existem espaços que podem perfeitamente acomodar esferas, ocupando aproximadamente 25% do espaço dessa dimensão. Conhecemos a matemática em 8 dimensões, adivinha? A solução matemática para empacotamento ótimo de esferas e o problema do número de beijos foi determinada em 24 dimensões. A propósito, qual o ponto disso para quem diz? O empacotamento de esferas e o gráfico do hipercubo são aplicáveis na teoria da informação e codificação, ao corrigir erros em dados de canais de comunicação ruidosos. Por exemplo, se quiser transmitir sim para alguém, enviarei 1, e para não, enviarei 0. Erros podem surgir na comunicação a longa distância, apesar de parecer simples. Então, em vez disso, eu enviarei 3 uns para um sim e 3 zeros para um não. Dessa forma, se ocorrer um erro, como em uma mensagem que diz 101, você ainda pode dizer que é mais provável que seja um sim, já que 2 dos bits são 1. Bem, podemos pensar em cada mensagem possível como um ponto no espaço 3D localizado nos cantos de um cubo. Posicionaremos esferas nas mensagens 111 e 0. Se o raio das esferas for igual ao comprimento do cubo, as mensagens cobertas por elas serão interpretadas como a mensagem central da esfera. Como aqui, a mensagem 101 seria interpretada como a 111 ou sim, já que essa esfera inclui ambos os cantos. Se quiser incluir mais que apenas sim ou não, preciso acomodar mais esferas no espaço. Sim, este exemplo é bastante simplista, mas espero que mostre como o empacotamento de esferas no espaço tem aplicações diretas. Ao adicionarmos mais bits, analisamos em gráficos de hipercubo de dimensões superiores, lidando assim com o empacotamento de esferas de dimensões superiores. Agora vamos ver algo estranho nas dimensões 9 e 10. Imagine um quadrado dividido em 4 menores, com um círculo unitário desenhado em cada um, como ilustrado. Em seguida, desenhe outro círculo no centro que é tangente a OS e outros 4. O círculo central é notavelmente pequeno comparado ao quadrado e distante das bordas. Faremos o mesmo em 3 dimensões, envolvendo um cubo cortado em 8 partes, cada uma preenchida com uma esfera unitária. Então, colocaríamos uma esfera no meio, tocando levemente as outras 8. Aqui perceberá que a esfera é bem menor que o cubo. Mas à medida que as dimensões aumentam, essa esfera central fica cada vez maior. E, em 9 dimensões, essa esfera central realmente toca a borda do cubo de 9 dimensões. Então, em 10 dimensões ela rompe os lados do cubo, mesmo que o cubo, pareça ser o limite da esfera interna que a mantém dentro. No entanto, quando a esfera rompe o cubo, ainda tem um volume menor que o cubo. Isso é até a dimensão 262. A hipersfera ultrapassa o volume do hipercubo após 262 dimensões. Não tenho uma fonte oficial para isso, apenas postagens de fóruns que encontrei. Ainda assim, não pude ignorar essa informação. Vamos ver um exemplo semelhante à embalagem de esferas que observamos antes. Suponhamos que precisamos embrulhar um monte de laranjas ou esferas com filme plástico. Qual é o método mais eficiente para organizar estas esferas de modo a utilizar a mínima quantidade de filme plástico?
Só tenho 3 laranjas agora, então as opções são limitadas. A questão é, devemos alinhá-las ou agrupá-las como na embalagem de esferas? Atualmente, ambas as respostas são corretas, pois depende do número de laranjas que temos. Se você possui apenas 4 ou 5, o ideal é alinhá-los. No entanto, por algum motivo, ao atingir 57 laranjas, é melhor agrupá-las. Isso se aplica a qualquer número de esferas acima de 57. Qual a melhor forma de organizá-las em 4 dimensões? Bem, acontece que, novamente, você deve organizá-las de forma que seus centros estejam na mesma linha, até chegar a algum lugar entre 50.000 e 100.000 laranjas quadridimensionais, pois estabelecemos que é nessa faixa. É quando deve começar a agrupá-las para reduzir o uso de papel de embrulho. Depois disso, desconhecemos o método de embalagem ideal, em termos de dimensões superiores, até a dimensão 42. Em 42 dimensões e tudo depois, determinamos que é melhor, novamente, alinhar as esferas de forma que todos os seus centros estejam na mesma linha. E não há ponto de ruptura para isso, então esse é sempre o melhor caso, não importa quantas laranjas de dimensões muito altas você tenha. Se precisarem embrulhar uma fruta de 42 dimensões, agora sabem como minimizar o custo do embrulho. Se gostar desse tipo de matemática, há diversas áreas para explorar. Geometria hiperbólica, geometria diferencial e álgebra abstrata lidam com superfícies complexas e simetrias de dimensões superiores. Porém, você provavelmente deseja explorar principalmente a topologia. Este é um ramo matemático que trata de propriedades espaciais preservadas sob deformações contínuas. Então, os homeomorfismos que vimos são importantes neste campo. Este é um curso que a maioria das pessoas, fora da matemática e física, nunca verá. Normalmente é dado na faculdade, juntamente com outros cursos que citei. Se você não está nas principais disciplinas, pode adaptar suas eletivas para cursos avançados de matemática ou especializar-se nela. Mesmo não sendo diretamente aplicáveis ao seu campo, ainda são úteis para seu currículo. Se você é estudante ou profissional buscando um currículo perfeito, use o Novo Resume, patrocinador do nosso vídeo de hoje. Novo Resume é uma plataforma gratuita para criar currículos e cartas de apresentação para seu próximo emprego ou estágio. Esta plataforma permite criar currículos e cartas de apresentação excepcionais para se destacar. É visível a vasta gama de modelos customizáveis que simplificam a formatação e organização geral. Todas as categorias comuns em um currículo estão aqui para você inserir suas informações relevantes e exibi-las como desejar. Eu gosto da facilidade de inserir informações, apertar Enter e prosseguir sem preocupações com formatação ou ajustes. É isso que você recebe aqui. Além disso, eles têm muito mais para ajudar. A ferramenta de otimização deles sugere o que revisar conforme o preferido por empresas e gerentes de contratação na avaliação de candidatos, garantindo um currículo altamente otimizado. É possível modificar o modelo e tema do currículo conforme necessidade, com o download a um clique de distância. Portanto, eles também possuem habilidades para cartas de apresentação, fornecendo todos os documentos necessários para sua próxima busca de emprego. Se precisar de mais auxílio, eles possuem um blog de carreiras que oferece dicas para conseguir emprego como recém-formado, realizar entrevistas em vídeo, adaptar seu currículo para indústrias específicas, entre outros. Portanto, para criar seu próximo currículo, acesse Novo Resumecom pelo link na descrição e faça gratuitamente. Vou encerrar o vídeo agora. Se gostaram, lembrem-se de curtir e comentar. Siga-me no Twitter, entre no grupo do Facebook para atualizações e nos vemos no próximo vídeo.